No vídeo passado eu falei sobre a produção de uma das melhores cervejas que eu já fiz na vida, uma Bavarian Helles utilizando uma técnica muito especial chamada lodo. Que agora eu vejo que eu nem falei o que é lodo naquele vídeo, que quer dizer low oxygen brewing, né? Fazer cerveja com baixa concentração de oxigênio. Essa é uma técnica bastante avançada, bastante trabalhosa e ao longo daquele vídeo, que foi um vídeo bastante longo, eu não consegui expressar tudo o que precisava, principalmente de um ponto de vista mais técnico sobre o que é, como fazer e quais são os fundamentos da técnica. No vídeo de hoje a gente vai ver isso, vai ver o que é a técnica Lodo, para que ela serve, quais são os fundamentos e o que torna ela talvez uma técnica um pouco controversa e se realmente vale a pena e aonde vale a pena aplicar essa técnica. E nesse vídeo eu vou ter que fazer algo diferente. Eu estou num período um pouco mais conturbado da vida. A Cecília acabou de chegar aqui ao mundo. E para não prorrogar esse vídeo por muito tempo, eu vou ter que fazer um vídeo mais longo, sem corte e sem edição. Por um lado é bom, porque eu vou avançar talvez em temas que eu teria que cortar num vídeo de edição para ficar ali nos 30 minutos padrão do canal, mas talvez a gente consiga, por outro lado, se aprofundar em outros temas aqui dentro. Preparei uma apresentação muito simples para a gente falar disso, foi o que deu. Me perdoem, mas o conteúdo vai ser bom. Estou abrindo aqui a minha apresentação e então hoje a gente vai falar sobre essa técnica LODO, que vem de Low Oxygen Brewing. Fazer cerveja brewing, né, braçar com pouca concentração de oxigênio. Isso é uma técnica que ela é fundamentalmente muito controversa. Mas qual que é a premissa dela? Basicamente, é muito simples o conceito geral. Quando a gente braça usando a técnica Lodo, a gente basicamente está procurando técnicas para evitar ao máximo a incorporação de oxigênio no mosto e na cerveja final a qualquer custo. Não importa se isso vai tornar a cerveja mais cara, se vai tornar o processo de produção mais trabalhoso, ou se inclusive vai ferir a lei da pureza alemã, porque essa técnica é uma técnica principalmente usada por alemães. Não importa. O nosso objetivo é evitar a incorporação de oxigênio no mosto e na cerveja final a qualquer custo. E, por consequência, além da gente fazer uma série de alterações para evitar a incorporação de oxigênio ao longo do processo, os alemães eles ferem o orgulho deles da Reinheitsgebot e usam sequestrantes químicos de oxigênio para evitar qualquer oxigênio que tenha passado esses cuidados adicionais. Então, por um lado, a gente tem um monte de cuidados, por exemplo, não fazer agitação no moço para não incorporar oxigênio. Mas se caso incorporar, a gente tem um sequestrante químico de oxigênio dentro do moço que vai rapidamente pegar esse oxigênio para ele e transformar num oxigênio não reativo, transformar em outra coisa que não vai ter potencial de oxidar o mosto. E por que a gente faz esse tipo de técnica, né? E talvez essa é a parte mais controversa do método, mas fundamentalmente é porque o malte ele tem alguns aromas muito delicados, alguns aromas muito gostosos, muito sutis e muito frescos que se perdem muito facilmente por meio de oxidação. Pode ser por simples estocagem do malte moído, mal moído, ou pelo oxigênio que está ali durante a parte quente, que é um oxigênio que tem pouquíssimo potencial de oxidação, mas que, segundo os defensores dessa técnica, já é o suficiente para arruinar uma cerveja que poderia ser beneficiada por esse tipo de técnica. E não é todo tipo de cerveja que é beneficiada ao máximo por esse tipo de técnica. Esse tipo de técnica vai brilhar principalmente para cervejas onde os sabores delicados do malte podem brilhar sem ser atrapalhados por nada. E basicamente isso vai acontecer em algumas cervejas alemãs específicas, como a Munich Helles. Vocês me perdoem, porque como eu acabei de fazer essa apresentação, eu não sei quais que são os próximos slides, então às vezes eu posso me perder aqui. E, então, o mais importante de tudo, né, da onde vem a fundamentação de tudo aqui que eu vou falar, vem do blog do Braukaiser. Vocês conhecem o Braukaiser? O Braukaiser, para mim, é a maior referência de todas de produção de cerveja alemã. Um cara lá na Alemanha que tem uma pegada muito científica, uma vibe muito similar a que nós temos aqui no Beer School, extremamente aprofundada, extremamente aprofundada mesmo. E em 2016 ele lança esse artigo super aprofundado e descritivo defendendo a técnica Lodo
E mais do que isso, aplicando a técnica Lodo dentro de uma Munich Helles, que foi a base do que eu fiz na Munich Helles passada, as técnicas, elas vieram das técnicas aqui do Brauchkaiser, e muito mais do que isso. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. No começo desse artigo ele fala aqui, ó, deixa até em destaque. Você não pode, não tem como, é impossível fazer uma Helles de verdade, uma Helles propriamente sem empregar a técnica Lodo. E se tem alguma pessoa que dá para confiar nessa afirmação, é o Brauchkaiser. O Brauchkaiser é muito bom. E segundo o Brauchkaiser, você não tem um caminho para fazer uma cerveja Munich Helles perfeita sem empregar a técnica Lodo. Por mais que ele seja alemão e por mais que para empregar a técnica Lodo você precisa ferir a lei de Reinheitsgebot, esse é o único jeito de fazer uma Munich Helles perfeita. E, dando um spoiler, né? Bom, vocês viram no vídeo passado como eu me impressionei com os resultados finais dessa técnica. Tudo o que está descrito aqui nesse artigo eu senti na técnica final. Então, aqui o Brauchkaiser ele defende, vou descer aqui só um pouquinho nesse artigo, né, onde ele fala aqui da produção do mosto, porque o que acontece? Deixa eu falar aqui sobre o oxigênio na parte quente. A gente chama aqui na cerveja de hot side aeration, e é um dos maiores temas controversos dentro da cerveja. Não se sabe realmente se o oxigênio estando presente no mosto na parte quente é prejudicial ou não para a cerveja. Na verdade, hoje tem-se um entendimento, e eu vou trazer uma fundamentação muito boa para esse entendimento aqui, e depois a gente volta lá para o Brauchkaiser para ver o que ele fala. Então, a hot side aeration é o efeito que o oxigênio tem na parte quente dentro da cerveja. Tem um autor muito famoso, talvez o maior autor vivo de cerveja, que é o Charles Bamford, e ele tem uma série de livros super caros sobre qualidades na cerveja, custa mais ou menos R$800 cada livro, e um dos livros é só sobre frescor e oxidação. E nesse livro, o capítulo 6 desse livro, basicamente, a gente pega a pessoa que mais entende sobre isso no mundo, e ele fala aqui, o ponto de discórdia, que é o hot side aeration. Como que o hot side aeration é um ponto que nem a ciência consegue chegar a um consenso se tem um efeito realmente negativo ou se esse efeito negativo ele é um efeito limitado. É um capítulo muito curtinho, deve ter umas 4 páginas esse capítulo, mas ele expressa aqui o que ele acha, a opinião dele, de um grande especialista na área sobre esse tema. E aí eu vou compilar tanto o que o livro fala, quanto os meus entendimentos sobre a parte química e bioquímica da oxidação no lado quente. Então, trazendo aqui 2 argumentos. Por que a oxidação, por que o oxigênio na parte quente não tem efeito e por que ele tem efeito? Um dos principais argumentos que quem é contra a hot side aeration defende é que o oxigênio ele não tem solubilidade no mosto quente. Quanto mais você eleva a temperatura, qualquer gás, né? A solubilidade de um gás em um líquido ele é inversamente proporcional à temperatura. Por isso que a gente abaixa a temperatura para carbonatar a cerveja. Quanto mais a gente abaixa a temperatura, mais solúvel é o CO2 e mais fácil é de colocar o CO2 na cerveja. E a mesma coisa é com o oxigênio. Quanto mais baixa a temperatura, mais solúvel o oxigênio, mais seria intenso os efeitos de oxidação. Ao passo que, ao contrário, quando a gente eleva a temperatura, a gente reduz tanto a solubilidade que a partir de 60 graus a gente tem quase nada de oxigênio lá dentro, então não faria sentido falar em uma oxidação na parte quente. Além disso, além de ser pouco, os tempos de exposição são curtos. Se a gente tiver 1 ppm de oxigênio incorporado na cerveja frio, vai ficar ali por dias e dias podendo danificar a cerveja. Agora, na parte quente, se a gente tiver 1 ppm de oxigênio incorporado, é por 2, 3, 4 horas, talvez. Então, tempos são curtos. E uma coisa que não é falada, mas a levedura ela tem capacidade de consumir produtos de oxidação. Uma série de produtos ruins, o E2-nonenal, que é um dos principais produtos de oxidação, e outros produtos que advêm do efeito do oxigênio, eles podem ser consumidos se a gente utilizar uma grande quantidade de levedura saudável. Então, mesmo que houvesse uma oxidação na parte quente, a levedura mitigaria a maior parte desses efeitos. Então, esses são os argumentos contra a hot side aeration. Agora, os argumentos a favor. O primeiro, e ele é muito importante, é que a velocidade de reação ela é
aumenta exponencialmente com o aumento da temperatura. Por mais que tenha pouco oxigênio, o termo aqui não é certo, mas eu vou falar que eu acho que fica mais simples de forma didática. A atividade, o potencial de oxidação do oxigênio em temperatura maior é muito, mas muito maior. Não é aumenta um pouquinho, é aumenta muito. Qualquer reação química segue uma lei chamada lei de Arrhenius, né? Quando você aumenta a temperatura da reação química, você aumenta exponencialmente a velocidade da reação química. E talvez esse seja um dos argumentos mais fortes. Outra coisa, o oxigênio em si não necessariamente é o elemento que vai causar oxidação. Na verdade, de oxidação, por mais que o nome tenha oxigênio, não precisa ser causada pelo oxigênio. A oxidação é uma reação que envolve modificação de moléculas por transferência de elétrons, porque uma molécula fica desfalcada em elétrons e acaba roubando de outra molécula, e nesse processo ela modifica a molécula, então não é uma reação de estragar, mas uma reação de modificação. E o oxigênio ele pode atuar em alguma coisa durante a parte quente e essa coisa vai continuar estragando a cerveja depois. Na verdade, a maior parte da oxidação na cerveja é feita assim, ela não é causada pelo oxigênio diretamente. O oxigênio inicia a cadeia de oxidação, que vai formar radicais livres e outras formas de agentes oxidantes que vão estragar a cerveja depois, e isso acontece ao longo de todo o processo, até o fim da vida da cerveja. E aqui o mais importante de todos, os dois últimos. Por mais que a oxidação não vai gerar esses compostos ruins, a oxidação na parte quente não vai gerar esses compostos ruins, ou esses compostos ruins vão ser consumidos pela levedura, existe a degradação de compostos agradáveis, antioxidantes naturais, as melanoidinas dos maltes e os polifenóis, que podem ser do lúpulo ou do próprio malte. Esses dois componentes eles são antioxidantes. Eles são oxidados e não viram algo ruim, mas eles deixam de ser sua forma original. Um antioxidante ele tem duas características principais. A primeira é que ele vai se oxidar no lugar de outras moléculas e não vai ter algo ruim. É isso que as melanoidinas fazem numa cerveja belga, por exemplo. Elas se oxidam, dão aquele oxidado de melanoidina, que é um amendoado, talvez, dependendo do açúcar, um xerez. Não é ruim, é agradável, mas não é o aroma original. Isso é um dos principais pontos que os defensores do Loudon batem. Você está modificando um aroma original fresco que o malte tem quando você tem oxidação na parte quente. E a mesma coisa com os polifenóis. Os polifenóis são outro tipo de antioxidante natural, está ali presente. Eles se oxidam no lugar de outras coisas. E se você oxidar eles na parte quente, você não tem os polifenóis de proteção na parte fria. E aí, a gente vem no principal fator, solubilidade versus velocidade. Se a gente comparar aqui, ó, isso aqui é muito legal. Esse primeiro gráfico, ele mostra para a gente a solubilidade do oxigênio em função da temperatura na água e, por consequência, é muito parecido no mosto. Quando a gente está com o mosto ou a água em temperaturas bem baixas, por exemplo, 20 ou 10 graus Celsius, a gente tem por volta de uma capacidade de solubilização de 10, 12 ppm de oxigênio. Conforme a gente vai aumentando a temperatura, chega aqui a 60 graus, 5 ppm mais ou menos, chega aqui a 100 graus, zero. Não tem oxigênio ali dentro. Por outro lado, se a gente olhar aqui, isso aqui vem do livro do Banford, do livro Oxidação. Ele dá uma relação de mais ou menos 3 vezes o aumento da velocidade de oxidação com um aumento de 10 graus Celsius na temperatura. Se a gente pegar a referência de 20 graus Celsius aqui como temperatura de referência para oxidação, a 35 graus Celsius a velocidade é 10 vezes maior. A 65 graus Celsius, não, a 60 graus Celsius mais ou menos, a velocidade de oxidação é 100 vezes maior. A uns 85 graus Celsius, a velocidade de oxidação é 1000 vezes maior. Perto de 100 graus Celsius, a velocidade de oxidação é 10.000 vezes maior. Então, por um lado, a gente tem o oxigênio caindo de forma quase que linear com o aumento da temperatura, mas, por outro lado, a gente tem a velocidade de oxidação, o potencial de o oxigênio estragar alguma coisa, aumentando exponencialmente com o aumento da temperatura. Então, existe essa relação. A solubilidade cai, mas o potencial destrutivo do oxigênio aumenta. E, na verdade, isso acontece com qualquer tipo de reação. Isso não está limitado ao oxigênio. Então, isso é uma lei física chamada lei de Arrhenius, e o que vai mudar é só quanto proporcionalmente a velocidade de uma reação ou de outra vai aumentar, mas ela sempre aumenta. Dá uma olhada, esse gráfico aqui, apesar de parecer linear,
a escala aqui ela não é linear, é uma escala logarítmica. Para cada 10 graus, para cada 10 aumenta 10 vezes, né? Para cada uma unidade aqui, aumenta 10 vezes. Então, por isso existe um potencial muito destrutivo do oxigênio em temperaturas muito altas. E o que o Brockhaus fala, aqui na parte da produção do mosto, né, é que uma das grandes controvérsias da hot side aeration é que quase sempre já começa, o que ele quer salvar já começa estragado, já começa oxidado. A água que vai usar para fazer a cerveja já tem oxigênio, o malte foi moído e o malte moído exposto pode ser oxidado. Na verdade, ele fala que tem uma falha fatal, né, nos experimentos que são feitos por isso. Então ele fala aqui, a água que vai ser usada ela já pode estar saturada antes mesmo do grão ser adicionado, como o grão é adicionado com a água e essa velocidade de reação é muito rápida, ela já estraga ali no começo esses aromas sensíveis, e essa reação, e ele fala aqui, né, vou traduzir, a oxidação dessas características preciosas do malte que a gente quer salvar, ela acontece em segundos a minutos. E isso é respaldado pelo aumento exponencial da velocidade de oxidação. E o objetivo principal da técnica do lodo aqui é, ao mesmo tempo, salvar esses aromas da oxidação e não permitir que eles se percam. Então, essa técnica que eu vou falar aqui não é só sobre lodo, mas como salvar principalmente esses aromas aqui. E isso envolve minimizar um pouco a fervura para não evaporar eles e minimizar um pouco as taxas de fermentação também para eles não serem evaporados. Então, tem duas abordagens. Primeiro, salvar eles da oxidação. E eles realmente, por exemplo, melanoidina, realmente ela oxida muito rápido porque ela é um antioxidante. Só que o produto de oxidação dela não é ruim. Só que não é a característica original. E a característica original, ela pode ser fantástica. Então, eu vou falar aqui do processo Lodo como um todo, pegando cada ponto da abraçagem, como ela é feita e como a gente pode abordar isso. Eu vou só rapidinho aqui, colocar aqui do lado para eu não correr o risco de pular nenhum tópico, porque, como eu disse, eu fiz isso aqui muito rápido. Eu tenho uma lista aqui de cada mínimo detalhe aonde a gente pode o Lodo passo a passo. Tá aqui, eu criei uma Lodo passo a passo em cada mínimo detalhe de produção. Voltando aqui para a apresentação, então. A premissa do lodo, então, é evitar incorporação de oxigênio, custe o que custar. Não importa se vai custar tempo, dinheiro ou ferir a lei da pureza. A premissa é a gente vai evitar a incorporação de oxigênio a qualquer custo. E aí, eu nem precisava falar muito aqui. A gente, por dedução, poderia pensar qualquer lugar que poderia incorporar oxigênio. Mas é muito bom a gente ver algumas estratégias específicas que a gente pode usar mais. Então, em cada etapa de produção, esse aqui é meu slide geral de produção, né? E esse é da parte quente, esse aqui é da parte fria. A gente vai falar, então, em cada mínima etapa o que a gente pode fazer. Primeira coisa, primeira etapa, moagem dos grãos. A moagem dos grãos já é um ponto fundamental para a gente manter esses aromas frescos e deliciosos do malte, esses aromas de açúcar, de caramelo, de melanoidinas frescos, porque quando a gente rompe a casca do malte, dentro do malte tem uma enzima chamada lipoxigenase, que ela é uma das responsáveis por oxidação. Ela não é a principal responsável por oxidação, ainda mais em maltes modernos, que tem muito pouca lipoxigenase, ainda mais na temperatura de mostura que a gente utiliza, que já desativa a lipoxigenase. Mas se a gente deixar o malte moído e ele pegar um pouquinho de umidade do ar, ele tem a enzima para oxidar, ele só precisa de um pouquinho de água e oxigênio. O ar tem umidade e tem oxigênio. Então, se a gente deixar o malte moído por muito tempo, a gente pode ter ação da lipoxigenase ali dentro do malte. Essa oxidação, ela não é tão prejudicial. Ela dificilmente vai ser uma oxidação que vai atacar ali esses aromas principais que a gente está tentando defender, mas ela vai produzir o E2-nonenal e outros compostos similares a esse. É uma oxidação da gordura que tem ali do malte, sempre tem gordura. É uma oxidação do ácido linoleico.
mas é uma forma de evitar. Então, o primeiro passo na Lodo é fazer a moagem já logo antes de fazer a mostura. O Brauchkaiser, ele sugere também fazer a moagem condicionada, que é uma moagem que você faz uma umidificação dos grãos para expor o mínimo possível ali a casca dos grãos. Mas, sendo sincero, de todas as técnicas possíveis, essa é a menos relevante. Então, moer o malte bem perto da hora de braçar, em suma, é um passo importante. Depois a gente vem para o principal, sacarificação. Aqui as coisas começam a ter um monte de detalhes. A primeira coisa é que a água que a gente utiliza, a água que vem da rede, ela está praticamente saturada de oxigênio, ela está no limite de oxigênio que ela pode obter. E esse oxigênio é o principal oxigênio destrutivo. Esse é o oxigênio que tem a capacidade ali de a 60 graus, onde ainda tem solubilidade, a 60 graus ainda cabe uns 4, 5 ppm, se eu não me engano, eu acho que na faixa de 4 ppm, né? Só que a velocidade de reação desses 4 ppm está muito alta, porque a gente aumentou a velocidade de reação e ainda não tirou totalmente o oxigênio. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Então, existe uma série de procedimentos que a gente vai fazer. O primeiro e mais importante de todos, desaerar a água. Como que desaera a água? Aumentando a temperatura, fervendo a água, removendo o oxigênio e aí então resfriando a água e iniciando a produção da cerveja com isso. Esse é o primeiro passo do lodo. E isso é demorado, porque a gente ia começar uma mostura em 60, por exemplo? Não. A gente vai até 100, que já demora mais, ferve por mais ou menos 5 minutos, coloca o chiller de imersão e volta para 60. Primeiro passo. Agora a gente tem uma água desaerada. Muito importante. Primeiro passo muito importante. Só que a água ela volta a pegar oxigênio do ar rapidamente, ainda mais que o malte, quando você colocar, vai ter oxigênio, vai incorporar um pouquinho ali. A água fria ela incorpora 2 ppm por hora, mais ou menos, ali numa panela de cerveja. Então a gente tem que evitar futuras incorporações. E aí que entra o sequestrante químico. O principal sequestrante químico que a gente tem para fazer isso é o metabisulfito de potássio ou de sódio. Ele é super barato, você pode comprar em qualquer lugar e ele só tem um problema. O metabisulfito de sódio ou de potássio ele é uma maravilha para cerveja. Ele é um grande conservante da cerveja sem implicar em nada desagradável. É muito bom. O único problema é que algumas pessoas são alérgicas a ele, mas algumas pessoas são alérgicas a iodo também. E a gente usa iodo para sanitizar. Pelo até onde eu entendo, né, até onde eu consegui cavar em quão prejudicial ele é, apenas algumas pessoas com asma são alérgicas ao metabisulfito de potássio, ou de sódio, né, ao metabisulfito, ao SO2 que ele libera depois, na verdade. Então, se for o seu caso, isso não é uma alternativa para você. E outros sequestrantes químicos, como vitamina C, podem atuar igualmente, embora o metabisulfito de potássio ou de sódio é o melhor. Ele é o melhor porque ele tem dois mecanismos de ação. Um dos mecanismos envolve sequestrar o oxigênio e outro envolve fazer uma reação reversa que neutraliza a oxidação. No caso da vitamina C, ela simplesmente sequestraria, ela não teria esse segundo efeito de proteção. E o que ele libera depois que ele reage com o oxigênio é sulfato. É basicamente o sulfato que a gente coloca na cerveja para corrigir a água, para aumentar a amargor, para aumentar a sensação de secor. Então ele não coloca nada desagradável. O que ele libera é o dióxido de enxofre, que sai muito fácil na temperatura quente, e o sulfato, que o sulfato é o sulfato que a gente usa na cerveja. Por isso ele é tão bom. A gente adiciona nessa etapa mais ou menos 100 miligramas de metabisulfito de potássio para cada litro de água. Isso vai dar 10 litros vai dar 1 grama, 20 litros vai dar 2 gramas, 30 litros vai dar 3 gramas. É bem fácil. A gente vai colocar um pouquinho de metabisulfito, só isso, nada mais. Cada 100 miligramas por litro vai dar proteção para a gente contra uns 12 ppm de oxigênio. É muita coisa. No Beer School, deixa eu entrar ali no blog do Beer School. Cadê você, blog do Beer School? Será que eu fechei? Que droga, eu vou colocar aqui, ó. Podem entrar no beerschool.com.br. Aqui em ferramentas tem uma calculadora de metabisulfito. E aí você coloca o volume de água que você quer tratar, o tipo de metabisulfito que você vai colocar, metabisulfito de sódio ou de potássio, e ele vai dar quanto que isso te protege de oxigênio.
A gente precisa de proteção contra uns 15 ppm no máximo, não precisa de muito mais que isso. Então, é só entrar ali e calcular. Mas 100 miligramas, 1 grama a cada 10 litros basta. A gente não precisa pensar muito mais do que isso. Beleza, segundo passo, então a gente já ferveu a água, já adicionou. Depois que a água esfriar, a gente adiciona o metabisulfito de potássio. Se a gente adicionar antes, a gente vai perder. Dá 5 minutos mais ou menos para ele agir, porque ele tem que ali reagir com qualquer oxigênio que sobrou ali e neutralizar aqueles oxigênios que sobraram. A partir daí a gente vai adicionar o malte, e essa é uma etapa crucial, porque o malte moído ele vai estar cheio de ar em volta dele. Então, numa cervejaria, por exemplo, cai, faz turbulência, cai lá do tanque pulmão que fica o malte, cai, faz turbulência, incorpora um monte de oxigênio. Nessa etapa, a gente tem que tentar fazer essa incorporação ser o mais suave possível. No meu caso aqui, na Beer Max, ela entra bem fácil. A água vai de baixo para cima, empurrando o oxigênio de baixo para cima. Esse é o ideal. Se você tiver uma forma de sistema de enchimento por baixo, é a melhor possível. Se não, colocar o malte com muito, muito cuidado, evitando a incorporação de oxigênio. Depois, beleza, depois que começou a mostura, evitar que o mosto caia de alturas grandes. Se você usa chuveirinho, baixa o chuveirinho para a altura do mosto, vai ter problema de rendimento? Vai. Pode gerar caminho preferencial? Pode. Mas lembra, no lodo a gente sacrifica qualquer coisa para salvar os aromas do malte. Então, sem incorporação. Nenhuma incorporação de oxigênio. A panela que eu uso, a Beer Max, ela é inspirada numa panela alemã. E as panelas alemãs, elas já têm isso por natureza. Elas têm uma queda suave do mosto. O mosto não cai com o chuveirinho. Tem essa queda suave que evita qualquer incorporação de oxigênio. Na mostura ainda, evitar... Não tem necessidade da gente deixar rampas muito longas. Então, decocção não é convergente com a técnica do lodo, é uma técnica muito grande. Aqui a gente vai fazer no máximo 1 hora de mostura. 1 hora de mostura basta. Uma rampa clássica alemã, coloca ali 62 graus Celsius, 70 graus Celsius, cada um por 30 minutos, e é o suficiente. A gente não precisa, e na verdade não pode exagerar nessa etapa. Seguindo aqui, aí vem algumas coisas bastante piradas. Eu não uso essas técnicas, mas quem quiser, eu já vi inclusive diversas cervejarias que fazem isso. Se o teu headspace for pequeno, simplesmente manter a panela de mostura fechada. Se o seu headspace for muito grande, existe a técnica de lavagem com CO2 ou com nitrogênio. Deixar uma mangueirinha de CO2 ali, deixando a superfície da panela... Aparecer aqui melhor. Deixando a superfície da panela sem oxigênio, com CO2 ou com nitrogênio. É bizarro, mas tem cervejaria que tem panela adaptada para isso, principalmente na fervura. Tem injeção de nitrogênio na fervura para não ter oxidação na parte da fervura. Tem gente que leva isso realmente muito a sério. Mas isso aqui é algo secundário. E o que é importante mesmo é, na mostura, evitar qualquer tipo de incorporação por agitação desnecessária ou por bomba. Bomba pode ser um lugar que, se ela tiver uma entrada, ela vai oxidar tudo. Bombas caseiras é muito difícil, mas bombas industriais elas podem fazer um efeito e puxar o oxigênio de fora. E isso aqui é totalmente contra o lodo. Então é só tomar cuidado em transferência e incorporação com os equipamentos. Depois disso, a gente vai para a etapa de clarificação e lavagem, né, que pode ser uma etapa só. E a técnica lodo, o ideal é nem fazer lavagem. Você não faz lavagem porque durante a lavagem você tem tanto incorporação por queda ali, ou dependendo da técnica de lavagem que você faz, você expõe os grãos ao ar. Então, o ideal, inclusive no blog, no artigo do Braucáser, ele sugere não fazer lavagem, mas se você for fazer lavagem, existe ainda uma técnica adequada. No meu caso, no meu equipamento, que é inspirado em equipamento alemão, não tem uma forma boa de fazer lavagem. Tirou os grãos, eles já estão expostos ao ar, a melhor coisa é não fazer. Agora, se você está numa cervejaria, que você tem uma tina, um Lauter-Tan, né, uma tina de clarificação, o ideal é que você primeiro faça o topping, né, encha a água antes de fazer a transferência, para não ficar uma camada de ar embaixo, que você desça o máximo possível para não ficar aquela chuva para fazer a incorporação ali durante a recirculação, durante a lavagem. E quando você for fazer a lavagem pela técnica de fly asperge, que é a técnica que não esgota os grãos.
Você deixa os grãos com uma camadinha fina de líquido por cima, nunca esgota os grãos. Vai passando água por cima, tirando por baixo, mas deixando uma camada sem expor os grãos ao ar. Beleza. Mais uma etapa. Depois disso, a gente vai para fervura. Fervura não tem um detalhe sobre o lodo específico, mas tem um detalhe sobre aromas, sobre manter os aromas. Porque lembra, a gente está fazendo lodo aqui para manter os aromas suaves do malte, para manter os aromas sutis, frescos do malte. E uma fervura muito vigorosa vai evaporar esses aromas, vai arrastar esses aromas. Então, o que a gente faz aqui, as técnicas alemãs envolvem sempre panelas que elas causam um estresse térmico muito pequeno. Tem taxas de evaporação muito pequenas. No caso que eu fiz na técnica passada, eu fervi por 1 hora. Mas meia hora, quer dizer, eu fervi por meia hora. Eu deixei em temperatura controlada a primeira metade da fervura, a 96 graus Celsius, que haveria isomerização ali do lúpulo. E depois disso, só que eu aumentei a temperatura para ferver mesmo, para evaporar os voláteis ali do DMS. Então, precisa de evaporação, mas tem que ser uma evaporação controlada. Para isso, os equipamentos alemães, normalmente eles contam com resistências menores. Aqui, a da Birmax, por exemplo, é super projetada, 3.500 watts para 20 litros. Enquanto o equipamento que ela é inspirada, da Braumeister, é uma resistência de 5.000 watts para 50 litros. A relação de watts por litragem aqui é muito maior. Aqui eu estou com 3.500 para 20, lá é 5.000 para 50. Lá dá 1.000 watts por 10 litros. Aqui dá 1.4, não, 1.3 watts para cada 10 litros. Para cada 10 litros. Não, é mais que isso. É muita coisa comparado ao que a Braumeister tem. Só que são características. E ainda existe o fato de, caso ainda exista oxigênio ali, esse oxigênio, na alta temperatura, sob a ação do estresse térmico, pode fazer modificações. E mais do que isso ainda, a temperatura alta por si só pode causar modificações nessas moléculas que a gente está tentando salvar. A temperatura alta que fica ali, no limiar da resistência, ali onde a resistência encosta com o mosto, ali onde existe caramelização. Isso pode estragar os aromas que a gente está tentando proteger. Então, não dá para alterar os equipamentos, mas equipamentos alemães normalmente têm uma relação de resistência por potência muito grande. A resistência é muito... o tamanho da resistência é muito grande para a potência que ela entrega. Uma resistência pequenininha que entrega a mesma potência, ela vai chegar numa temperatura muito maior e vai causar muito mais estrago, muito mais estresse térmico, que é o que a gente está tentando evitar aqui. Bom, depois disso a gente vai para o Whirlpool. O Whirlpool, dá até para pular o Whirlpool, mas não é necessário não. Um Whirlpool com muito cuidado não incorpora nada de oxigênio, ou incorpora muito pouco. A gente não vai fazer o cone, a gente só vai colocar a colher ali e fazer a agitação. Não façam o cone de forma alguma, só agita. 10 agitadas é o suficiente para a maior parte do lúpulo chegar ali no meio. Sem cone, só agitação. Depois a gente vai para o resfriamento, e aqui é crítico, né? É uma etapa crítica, porque tem que ser um resfriamento rápido. Isso porque o oxigênio do ar ele vai migrando para dentro do mosto. Aos poucos, quanto menor a temperatura, mais ele vai migrar, mais ele vai migrando aos poucos. Então, a gente tem que resfriar rápido e fazer a transferência para o fermentador fechado, e o mais rápido possível. E mais do que isso, existe um detalhe enorme agora de fermentação. Então, finalizando a parte quente, a gente vai para a parte fria. E na parte fria tem uma série de detalhes do lodo. Então, principalmente com essa abordagem do Brauchkaiser. Durante a fermentação, no início da fermentação, é o único momento que a gente vai ter oxigênio tocando no mosto na cerveja, em grande concentração. E aí a gente tem que usar uma série de estratégias para minimizar o impacto que esse oxigênio vai ter na cerveja. Ele não pode ter impacto nenhum. E uma das melhores estratégias que a gente pode ter é usar aquela lei de Arrhenius que a gente falou lá no começo, que fala quanto maior a temperatura, maior é o potencial destrutivo dele, só que ao contrário, abaixando a temperatura para um nível onde esse oxigênio não tem poder destrutivo praticamente nenhum. Principalmente porque a gente consegue se livrar do oxigênio, a levedura consegue se livrar do oxigênio,
mas a gente não consegue se livrar dos radicais livres que esse oxigênio causa. Então a gente tem que jogar a temperatura lá embaixo. É necessário demais oxigênio para uma fermentação saudável. A gente não pode eliminar a etapa de oxigenação. É fundamental, ainda mais porque a gente vai fermentar uma lager, a gente quer aroma limpo, a gente vai fermentar em temperatura baixíssima, a gente precisa de oxigênio. A gente tem que minimizar o efeito destrutivo desse oxigênio. E um dos maiores recursos que a gente tem é fazer a inoculação numa temperatura baixíssima, 6 graus Celsius. Diminui drasticamente a velocidade de reação do oxigênio. Diminuindo a velocidade de oxidação, a gente está protegido, relativamente protegido. A gente tem um tempo de proteção ali. E para minimizar esse tempo de exposição ao oxigênio, vem a segunda estratégia. A gente tem que usar levedura fresca em altíssima quantidade. Se a gente fizer isso, em 2 horas a gente deixa 0 de oxigênio lá dentro. 3 horas no máximo. E isso, numa temperatura de 6 graus Celsius, não é quase nada para oxidação, porque a gente abaixou a velocidade do oxigênio e a gente colocou uma quantidade absurda de levedura fresca. Então, a gente vai aumentar a quantidade de levedura. Normalmente, para uma lager, a gente usa 1,5 milhão de células por ml por grau plato. Aqui a gente vai usar pelo menos 2 milhões de células por ml por grau plato. É bastante coisa. Vai ficar mais caro, mas mais uma vez, lodo não é sobre nada. Lodo é sobre preservar os aromas delicados do malte. Então, a gente vai dar essa super dosagem e é necessário também que essa levedura seja fresca. Jamais utilizar a levedura seca, porque a levedura seca ela vai levar muitas horas até ela chegar ela se reidratar, se readaptar, consumir esse oxigênio e iniciar a fermentação. Isso vai prejudicar a nossa técnica do lodo. Então, levedura fresca, faça um starter. O ideal é utilizar a levedura no auge do seu frescor, né? Faz o starter, terminou o starter, já usa no outro dia. O oxigênio do starter não é prejudicial, porque até vai vir algum produto de oxidação, mas a gente está querendo salvar os produtos frescos do malte. Esse oxigênio do starter ali vai ser muito pouquinho e vai ser consumido muito rápido pela levedura. Não é problema. Tudo bem? Então a gente vai usar muita levedura fresca, vai subir a temperatura para a temperatura de fermentação, normalmente 8 graus Celsius. E aí vem uma técnica muito importante do lodo, é que a gente usa o hacking, que seria fazer uma fermentação secundária no dispositivo de serviço já. O ideal, dá para engarrafar, mas o ideal seria, igual no meu caso aqui, o que eu fiz? Como que está aqui? Estão vendo o meu kegerator aqui atrás? A fermentação terminou ali dentro do kegerator. Já no dispositivo de serviço, que era um post-mix, já salvando o gás da fermentação e impedindo qualquer oxigênio destrutivo de encostar na minha cerveja. A minha cerveja não encostou em oxigênio em nenhum momento. Qualquer oxigênio que entrou ali dentro foi rapidamente consumido pela levedura. E para isso, para a gente conseguir fazer essa transferência com a cerveja razoavelmente clarificada, existe uma estratégia de redução do metabolismo da levedura na metade da fermentação. Porque durante a fermentação muito ativa, fica tendo um ciclo, né, de CO2 subindo, arrastando levedura e impede ela de clarificar. Mas nessa temperatura baixa, a levedura ela clarifica muito fácil. 8 graus Celsius, a levedura clarifica muito fácil. Descer o metabolismo um pouco para evitar essas correntes de CO2, a levedura se assenta no fundo. Então existe essa estratégia. Então uma rampa aqui do processo load é uma rampa bem excêntrica e bem difícil de entender. Eu vou tentar mostrar aqui rapidinho para vocês. Essa é uma rampa de lodo. Aqui em azul a gente tem a temperatura e em laranja a gente tem a OG. Para fazer o lodo perfeito a gente tem que ir medindo a OG dia a dia. Então começa nessa inoculação em temperatura baixíssima, certo? Muito baixa a temperatura de inoculação, aqui 6 graus Celsius. Temperatura de fermentação aqui 8 graus. Então inocula e aí já seta o controlador para 8 graus Celsius. Beleza, ela vai iniciar a fermentação, vai começar a consumir os açúcares, e quando ela chegar mais ou menos na metade do consumo, então pode ver, a gente começou aqui com 12 platos, 1048, quando ela está chegando aqui em 8 platos mais ou menos, 8 dá 1032, a gente já começa, um pouquinho menos na verdade, né? Fiz aqui abaixo da temperatura. Quando a gente chega em 6 platos mais ou menos, 6 vezes 4, 1024. Quando chega em 1024,
a gente já começa a baixar a temperatura para reduzir o metabolismo, para acabar com esse oxigênio, com esse CO2 recirculando, né, para a gente poder clarificar para poder fazer o hacking. Eu vou colocar umas cores aqui em cima que vai ficar mais fácil. Então, inoculação, fermentação principal, chega aqui a gente abaixa o metabolismo, né? E isso a gente faz abaixando a temperatura até 5 graus Celsius, de 1,5 a 1 grau Celsius por dia. Então a gente começa a abaixar a temperatura, vai abaixando a temperatura, abaixando a temperatura. E quando chegar quase no finzinho da fermentação, a gente precisa saber qual que é a FG estimada. É super necessário saber qual que é a FG que a cerveja vai chegar, porque a gente vai fazer a transferência antes de chegar na FG. É muito importante fazer a transferência para o dispositivo de serviço antes de chegar na FG. A gente tem que finalizar a fermentação dentro do dispositivo de serviço, do barril, do keg, ou depois se for engarrafar é outra história, mas o ideal é finalizar a fermentação dentro do dispositivo de serviço, porque a levedura ativa é o maior recurso que a gente tem contra a oxidação, porque ela consome o oxigênio muito rápido, e ela consome para um nível basicamente zero. Então, reduz a taxa, vai acompanhando quando está quase acabando a fermentação, no caso aqui faltando 1,5 prato, né? Isso vai dar 1.006 de OG, né? Quando tiver faltando 6 pontos de OG para baixar, a gente faz a transferência para o dispositivo secundário. No meu caso aqui, eu transferi para um post-mix e levei para uma geladeira lá fora a 3 graus Celsius. Na verdade, eu fui abaixando, né? Aí a gente continua abaixando suavemente a temperatura para não dar um choque muito grande na levedura e a levedura entrar em dormência e parar de fermentar. E a gente deixa a 3 graus Celsius até a gente fazer leituras constantes de FG na FG estimada ou perto da FG estimada. Depois disso, a gente passa para o lagro. Abaixa a temperatura até menos 1 grau Celsius e deixa ela clarificando. Essa levedura, a maior parte da levedura, ela já vai ter decantado aqui, antes de passar para o recipiente final, porque a gente abaixou o metabolismo, a gente já está em temperatura boa para clarificar e a gente vai, obviamente, quando a gente fizer essa transferência, a gente vai fazer a transferência tentando não pegar essa levedura que a gente decantou. Mas vai ter levedura final aqui, então vai ficar uma levedura ali no finalzinho do post-mix, no finalzinho do barril. A maior parte a gente consegue tirar pela torneira, não é um problema isso, mas ainda fica um pouquinho de levedura no cantinho. Não é prejudicial. Assim, eu já usei essa técnica, eu uso essa técnica para tudo, na verdade. Eu sempre termino minha clarificação no post-mix. Fica a levedura ali no cantinho, é pouca coisa, não é suficiente para trazer nada desagradável. Mas ainda existe a possibilidade de transferir para outro, mas não é indicado. Quando a gente está fazendo lodo, isso acaba, essa levedura ali no post-mix acaba sendo menos prejudicial do que qualquer outra coisa. Então, só fazendo um rapidinho aqui, passando pelos processos, né? Então, pelo lodo, aeração do mosto e fermentação, a gente tem que, passando passo a passo aqui, né? Cada um dos passos, se a gente fosse seguir, iniciando a parte fria, a gente faz a aeração do mosto e depois a inoculação. Aqui a gente tem que fazer simultâneo, a gente inocula o fermento e depois faz a aeração do mosto, para o fermento, para a levedura, começar a consumir rapidinho isso daí. Não se faz dry hopping normalmente, mas se você for fazer dry hopping... Ah tá, e aí fermentação se faz toda essa rampa louca que eu acabei de falar. Normalmente não se faz dry hopping, mas se você tiver uma escotilha de dry hopping, você pode fazer dry hopping mesmo utilizando a técnica Lodo. Não se faz descanso de acetil em Lodo, isso porque mantendo a temperatura super baixa, a atividade da levedura baixíssima, com uma dosagem muito alta, já vai ser pouco relevante a formação do diacetil, mas já que a gente já está com o Reinheitsgebot, o Braucheiser não fala disso, mas na minha aqui eu usei uma enzima para remover o diacetil, a Redux, ela corta no meio do caminho, antes do diacetil se formar, ela já corta e não precisa reduzir. Para mim foi muito bom, não tive nada de diacetil. Depois disso a gente vai para a clarificação. No caso aqui do lodo, a gente vai fazer a clarificação, já vai iniciar a clarificação durante a fermentação, né, com esse abaixo do metabolismo da levedura. E muito importante, que eu não falei, né? Olha, por isso que é bom ter um guia aqui. Às vezes a gente pula algumas coisas importantes. A carbonatação. Carbonação é algo fundamental. Carbonatação foi o que
eventualmente acabou degradando a minha cerveja incrível para uma cerveja normal. Porque assim, o... na técnica Lodo, a gente vai fazer a carbonatação com o gás próprio da cerveja. Então, mandou para o recipiente de serviço, ali no rack, né, no meu caso no post mix. Então, voltando aqui, né, aqui no momento que eu mandei para o post mix, fiz o hacking para o post mix, aqui eu ainda tinha 1,5 kg para metabolizar. Eu tinha que salvar todo esse gás aqui, eu não ia perder esse gás. Então, você pluga uma spunding valve e seta essa spunding valve para um 0,8 bar mais ou menos. Aí todo o gás que for produzido vai se manter na cerveja e o excesso vai acabar saindo. Eu tive que fazer uma gambiarra para isso, porque eu não tinha uma spunding valve para o post mix, mas basicamente foi o que eu fiz. Então, salvando quase todo o gás da fermentação. Dá para salvar já aqui, né? A gente pode fazer a fermentação parcialmente pressurizada, não tem problema. E a gente já mantém o gás da fermentação. Dá certo também. O fato é que a carbonatação tem que ser natural com o gás da fermentação. Por quê? Pasme. Não sei se vocês me seguem no Instagram, mas no Instagram uma vez eu fiz um dia dedicado a isso, a falar como o CO2 que a gente usa tem oxigênio dentro. Muito oxigênio, relativamente muito, e um oxigênio muito destrutivo, principalmente se a gente está utilizando CO2 que vem de extintor de incêndio, que esse aí tem uma quantidade bem elevada. É pouco, mas pro poder destrutivo dele é bastante. Então a gente tem que evitar ao máximo, mas não tem como evitar. Então, se você tiver como comprar um bom CO2, seria o ideal. Mas, eventualmente, a gente vai ter que usar CO2, né? A gente consegue carbonatar ela naturalmente, fácil, fácil, só ter uma spunding valve, super fácil carbonatar. Mas, eventualmente, a gente tem que plugar CO2 para expulsar a cerveja, porque acaba a pressão e a gente não consegue mandar só com o CO2 ali da fermentação. Foi assim que minha cerveja deixou de ser uma cerveja absurdamente esplêndida para ser uma boa cerveja. É o que ela está hoje. Hoje ela é uma boa cerveja. Perdeu parte desses aromas incríveis. A gente já vai falar sobre esses aromas incríveis. E por fim, invase. O ideal mesmo é que você tenha a condição de fazer já no recipiente final. Mas se você não tem condições, né, não tem um sistema de pressurização para fazer no recipiente final, ou precisa carregar essa cerveja, dá para invasar ela e ainda usar algumas técnicas para isso. A gente pode usar uma dose adicional de metabisulfito de potássio para proteger ali depois da cerveja finalizada, 10 miligramas por litro, muito pouquinho. Então, 100 miligramas, né, 0,1 grama para cada 100 litros. Encher por contrapressão é ruim, porque mesmo numa indústria que tem um sistema de duplo vácuo, joga CO2 na garrafa, faz vácuo, joga CO2 na garrafa, faz vácuo, joga CO2 na garrafa. Mesmo nesse sistema existe oxigênio residual. Imagina em casa que a gente só enche ali de CO2, tira, enche, tira. E depois ainda expõe para o ar para colocar a tampinha, né? Mesmo que a gente tenha uma camadinha de espuma. Existe uma incorporação mínima e qualquer ppb de oxigênio é danoso com o tempo. Isso não estou nem falando de lodo, estou falando de qualquer cerveja. Qualquer ppb de oxigênio é danoso para a cerveja com o tempo. Então, o ideal seria, né, se fizer a contrapressão com muito cuidado, proceder com muita cautela. E existe uma técnica ainda que é muito boa, que seria associar isso com um prime. Não vou falar disso agora, porque poucas pessoas vão acabar fazendo isso, mas você pode fazer uma carbonatação forçada um pouquinho mais baixa e finalizar com um primezinho mínimo, porque a levedura sim tem poder de consumir todo o açúcar. E aí vai ter uma levedura residual e tudo mais, né? Então você tem a proteção do metabisulfito mais a proteção da levedura. Isso aqui é a minha apresentação total. Eu acho que, nossa, a gente está com um vídeo enorme, 50 minutos de vídeo já. Mas eu acho que eu consegui cobrir todos os pontos da técnica Lodo e eu vou falar agora minhas impressões sobre essa cerveja. Vocês viram no vídeo passado. Essa cerveja que eu fiz foi uma cerveja realmente incrível. Pode ter sido incrível por causa do Lodo, ou pode ter sido incrível só porque foi uma cerveja feita com muito carinho, com muito cuidado, muito bem planejada, e o Lodo não tem nenhum efeito sobre isso, mas sim o efeito dos maltes muito bons. Usei malte da Weyermann, só malte da Weyermann, tomei muito cuidado em todas as técnicas, fiz a cerveja de forma impecável e cheguei a uma cerveja incrível por isso. Só ter feito uma cerveja boa não quer dizer necessariamente que foi o Lodo que trouxe isso.
Eu já havia feito lodo diversas outras vezes, mas eu tinha feito um lodo mais suave ali, né? Não tão hardcore. Nessa eu fui no limite. Eliminei algumas coisas do processo do Braukaiser, coloquei algumas outras coisas minhas também, né? Ou a ideia é você usar os recursos que você tiver para evitar a incorporação de oxigênio. No meu caso, surgiu uma cerveja impecavelmente boa. Eu digo beirando a perfeição. Cerveja, eu acho que é a melhor cerveja que eu já fiz. Hoje não tá, infelizmente degrada rápido, né? Pode degradar rápido, mas foi impressionante para mim os resultados. E eu não tenho certeza se esses resultados vieram do lodo. Eu acho. Eu tenho um bom indício que esses resultados vieram do lodo, porque eu faço muita lager, eu sei o que esperar de uma lager. E o mais impressionante, na Alemanha, né? Não fiquei muito tempo na Alemanha, mas passei um dia na Alemanha, voltando da República Tcheca. E lá eu tomei cervejas Munich Helles que me remetem muito a essa Munich Helles que eu fiz aqui. E o processo em si foi um processo que me empolgou bastante. E antes mesmo dele ter me empolgado nessa minha ânsia de saber sobre o lodo e sobre a oxidação no lado quente, eu fiz uma coisa super legal. Eu fiz essa cerveja, eu refiz essa cerveja. Logo depois, inclusive enquanto estava fermentando uma, eu fiz uma outra versão dela, só que agora ao contrário. Além de não usar a técnica lodo, eu forcei a oxidação. Eu coloquei uma bombinha de oxigênio durante todo o processo de mostura. Essa cerveja está pronta, está ali atrás. E, na verdade, eu já provei as duas em contraste. Eu não vou falar aqui a diferença para vocês, mas no próximo vídeo eu vou mostrar a produção do lodo reverso, da cerveja forçando oxigênio, da Munich Helles forçando oxigênio, e vou falar as diferenças sensoriais entre as duas cervejas. São exatamente as mesmas cervejas, produzidas com exatamente a mesma técnica, só que uma evitando oxigênio e a outra incorporando oxigênio de propósito. Muito louco isso, né? E, para finalizar, vou deixar aqui nos comentários aqui embaixo o passo a passo de tudo que eu identifiquei aqui que pode ser utilizado para fazer o lodo. Se você quiser explorar essa técnica, que é difícil, que é trabalhosa, tá aqui embaixo, é só clicar no link e pegar. Gente, vídeo super longo, mas eu acho que bastante esclarecedor. Então, fica aqui, meu muito obrigado por quem assistiu até agora e até o próximo vídeo, que o próximo vídeo vai ser disruptivo. Valeu, gente!